Primeiro ano, pessoal, hoje é dia de aula de português. Na aula anterior, nós estudamos as figuras de linguagem e na aula de hoje estudaremos as funções da linguagem. Para compreendermos as funções da linguagem, nós precisamos relembrar quais são os elementos da comunicação, que são em 6, o mesmo quantitativo das funções da linguagem. Nós temos como elementos da comunicação o referente, o emissor, a mensagem, o receptor, o código e o canal. Nós vamos estudar cada um deles de forma individual. O emissor é aquele que envia a mensagem. Pode ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas. A mensagem é o conteúdo, o assunto das informações que são transmitidas. O receptor é aquele a quem a mensagem é endereçada, um indivíduo ou um grupo, também conhecido como destinatário. O canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser pelo rádio, pela televisão, pelo telefone. O código é o conjunto de signos e de regras de combinação desses signos, utilizado para elaborar a mensagem. O emissor codifica aquilo que o receptor irá descodificar. Esse código ele pode ser gestos, palavras, pode ser uma música, pode ser sinais. O contexto é o objeto ou a situação a que a mensagem se refere. Quando nós temos em uma situação a ênfase dada ao emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, nós vamos dizer que nós temos a presença da função emotiva ou expressiva, que tem como características a subjetividade, que é o predomínio da primeira pessoa, uma visão mais intimista, unilateralidade, ou seja, uma única visão, a preocupação com o eu e as opiniões e a presença de relatos pessoais. Então, tudo voltado para a primeira pessoa. Isso faz com que nós tenhamos, em determinada situação, ênfase no emissor e a presença da função emotiva ou expressiva. Eu mostro para vocês agora um exemplo dessa função emotiva ou expressiva, através de uma pequena tirinha, que diz: antes eu odiava ser eu, depois eu me acostumei a ser eu. Hoje eu simplesmente adoro ser eu. Observem que nessa tirinha nós temos em todas 3 quadradinhos a expressão eu, o que mostra essa questão da emoção, a função emotiva ou função expressiva. A presença da subjetividade, da unilateralidade. Um outro exemplo da função emotiva ou expressiva, nós temos nessas expressões que dizem: coração, o que aconteceu? O coração responde: eu assisti o jornal. E na outra imagem nós temos o coração dizendo: eu amo essa música, toque até eu odiá-la. Então, sempre que vocês observarem um texto que apareça a presença do eu, ou que o verbo esteja na primeira pessoa do singular ou do plural, vocês vão ter a presença da função emotiva ou expressiva. Um exemplo, através de um poema de Fernando Pessoa, também da função emotiva ou expressiva, é este poema aqui, que diz: não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe, se é esses outros. Sinto crenças que não tenho, enlevam-me ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me ponta. Traições de alma a um caráter que talvez eu não tenha. Nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo. Aí nós temos os verbos sempre na primeira pessoa, sei, sinto-me, sinto, e a presença também do pronome eu, demonstrando a ênfase no emissor. ênfase no referente, ou seja, no assunto. Quando nós temos a ênfase no assunto, nós temos a presença da função referencial.
Essa função referencial ela é contrária da função emotiva, porque ela não leva em consideração a subjetividade, e sim a objetividade. O que vale é a informação dada. Aqui não se dá margem às opiniões, mas sim aquilo que foi dito, aquilo que acontece. Existe um conhecimento, um esclarecimento. A linguagem utilizada é a linguagem denotativa, ou seja, utiliza-se sempre termos no sentido denotativo, da forma como eles aparecem conceituados nos dicionários. A visão ela deixa de ser unilateral para ser uma visão universal. Ou seja, se eu passo uma informação para vocês, essa informação deve ser válida para todos e não apenas dependendo da opinião de cada um. A preferência nesse texto é que seja utilizada a terceira pessoa, e ela está mais presente em textos jornalísticos, textos científicos e em teses de trabalhos monográficos feitos na faculdade, ou em outros textos também que levam em consideração as teses. Nós temos exemplo da função referencial, algumas notícias. Não tem mais conversa, afirma presidente. Veja frases de Bolsonaro na manifestação. Bolsonaro disse ainda que acabou a paciência e que as Forças Armadas estão ao lado dele. Então essas são informações que foram passadas. São informações atuais que foram passadas ontem no jornal. São situações que são colocadas para nós, mas que não podem ser mudadas, porque elas refletem uma verdade, elas refletem aquilo que realmente aconteceu. Então, ela dá margem para interpretações? Sim, dá margem para interpretações, para aceitações ou não, mas ela não pode ser mudada. Um outro exemplo da função referencial. Jornalistas são agredidos durante manifestação antidemocrática. Fotógrafo do Estadão recebeu chutes e socos. Equipes da Folha, de O Globo e do Poder 360 também foram alvo. Aqui nós temos a informação um pouco mais detalhada, um trecho dessa reportagem que mostra a função referencial, uma linguagem totalmente denotativa. Nós queremos o melhor para o nosso país. Queremos a independência verdadeira dos três poderes e não apenas uma letra da Constituição. Não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente. A decisão do ministro Alexandre de Moraes se baseou em análise prévia de provas que indicaria que a nomeação de Ramagem representava um desvio de finalidade com o objetivo de interferir em investigações da Polícia Federal. No discurso, Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicitar o que isso significa e o que pretende fazer caso haja novas decisões judiciais sobre atos da Presidência da República considerados ilegais. Observem que bem no início desse texto nós temos a palavrinha política, ou seja, é uma informação jornalística da área política do nosso país. A próxima função é a função conativa e apelativa. É uma das funções mais presentes no nosso dia a dia. Essa função ela tem como fator principal a ênfase no receptor. E ela tem como as suas características a questão de mudar os hábitos das pessoas, de influenciar, de convencer, que é a mesma coisa que persuadir, de ordenar, de convidar, de fazer um apelo ou de dar sugestões. O nome dessa função, função conativa ou apelativa, já nos diz tudo. Ela é utilizada muito nas lojas, em comerciais. E ultimamente nós temos ouvido muito uma frase que representa um exemplo bem claro dessa função conativa ou apelativa, que é essa frase que nos diz fique em casa. Geralmente os verbos eles aparecem no imperativo, na intenção de dar uma ordem, justamente nessa intenção de convencer, de persuadir. Quando alguém convida vocês para uma festa, quando alguém tenta convencer a comprar um produto, eles fazem uso da função conativa ou apelativa. Características, os verbos no imperativo, eu disse ainda há pouco para vocês, verbos no imperativo que ditam ordens, as orações elas são optativas, ou seja, elas expressam desejos, existe uma referência direta ao receptor. A imagem que nós temos aí é um desejo de se convencer a população a ter cuidado para evitar a contaminação pelo mosquito Aedes aegypti. Vire, cuidado com a água parada.
evite a dengue. Então, nós temos várias garrafas que não, tentando mostrar e tentando convencer a população a não deixar acumular água em determinados objetos. Deixe as garrafas sempre de cabeça para baixo para não acumular água. Um outro exemplo da função conativa-apelativa são os sinais de trânsito. Pare, dá uma ordem. Então, atenção, os semáforos só através das suas cores e as velocidades que são colocadas nas placas de trânsito também são exemplos de funções conativas, porque fazem um apelo para a população, para as pessoas, para elas seguirem aquelas ordens. Nós temos ainda a função metalinguística, que dá mais ênfase ao código. A função metalinguística, ela trata do código que aborda o próprio código. Como é que isso acontece? Quando eu tenho um poema que fala do poema. Quando eu tenho uma música que fala da própria música. Quando eu tenho uma peça teatral que fala do próprio teatro. Também aí a gente tem exemplos bem claros da função metalinguística. Essa imagem também retrata essa metalinguagem. Alguém pintando uma mão com a própria mão. E a imagem anterior também nos mostra uma fotografia mostrando um fotógrafo. Um exemplo através do texto da função metalinguística, nós temos nesse fragmento de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que nos diz: gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Nesse fragmento aparecem as palavras verso e aparece a palavra poesia. Então é uma poesia falando da própria poesia, função metalinguística. A função fática. A função fática ela dá mais ênfase ao canal. Nós temos na tirinha os seguintes textos. Alô, quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. Nesse tipo de função existe um teste para saber se o canal ele funciona, se está sendo estabelecida uma comunicação. Outros exemplos da função fática estão nas expressões uf, psiu, olá, cruz credo, alô. Alô, como vai? Tudo bem? E a família? Todos bem? Que prazer. Bem, é tudo isso que eu queria dizer. Mas, oi, Então ela tem como função testar o canal de comunicação e avaliar o nível de entendimento, se essa comunicação ela está sendo mantida ou não. Mais uma imagem que representa essa função, a função fática. Alô, alô, hein, alô. E mais uma. E aí, cara, tudo bem? Tudo. E lá? Indo, tipo assim, né? Pô, e a meninada? Sei lá, vai. Nós temos ainda a função da linguagem que dá ênfase na mensagem. É a função poética. A função poética ela faz uso das figuras de linguagem, conteúdo das nossas 2 aulas anteriores. Aqui se dá uma vazão para essa questão da linguagem conotativa, que é a linguagem diferente daquela que aparece nos dicionários. E mais uma vez eu cito para vocês a licença poética que a língua portuguesa dá para esse tipo de texto. Então nós temos as rimas, o ritmo, a beleza, a sonoridade, a questão do sentido, dos valores, todas nessa função. Características. Tem uma preocupação estética, a aparência da poesia, a aparência do texto poético, uma linguagem repleta de figuras, como eu citei ainda há pouco, as figuras de linguagem, combinações sonoras, visuais, provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro, jogo de palavras e pode agir conjuntamente em quase todas as outras funções. Então existem alguns textos que vocês vão perceber a presença da função poética junto com a função emotiva ou expressiva, por exemplo. Elas podem aparecer de uma forma misturada, 2 ou 3, em apenas um único texto. Exemplo da função poética. Soneto de fidelidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto,
dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. A gente tem a presença aí da primeira pessoa, serei atento, quero vivê-lo. Então nós temos a presença da função poética e da função emotiva ou expressiva nesse único texto. Mais exemplos da função poética em relação ao impacto visual, giro e lixo. E bem, aqui nós terminamos a nossa aula de funções da linguagem. Vocês precisam fazer uma revisão de todos esses slides, de todas essas leituras, e na próxima aula nós teremos atividade a respeito desse conteúdo.